Olá! Como a gente vem estudando divisão, vamos fazer um lembrete, fazer uma revisão do que já estudamos sobre divisão e seguir com o nosso conteúdo para nossas aulas. Divisão é a operação matemática utilizada para descobrir como separar uma quantidade em partes iguais, ou seja, fracionar. É quando você pega algo, seja objeto, seja valores, e divide, reparte em partes para um número de pessoas, para um número de locais, seja como for. Geralmente, o símbolo utilizado nessa operação é esse: pontinho, traço, pontinho. Esse é chamado de símbolo da divisão. Também podemos encontrar casos em que são divididos apenas com o uso de 2 pontos ou de uma barra, que é utilizado como divisão. Na hora da gente fazer a conta de dividir, normalmente a gente utiliza a chave. Esse é o sinal de divisão. Se uma divisão apresenta resto, então ela é classificada como não exata. Na aula passada, nós vimos que toda divisão que tem como resto o número 0 é uma divisão exata, porque você dividiu aquilo que tinha entre o número desejado de pessoas ou objetos e não restou nada. O resto foi 0. Quando temos o resto 0, temos uma divisão exata. Quando o resto não é 0, logo teremos uma divisão não exata, porque irá sobrar um número após essa divisão. Olha aí como exemplo. Eu tenho o 37 para dividir para 15 pessoas. Vai dar 2 objetos para cada um, porém ainda vai me sobrar 7 objetos. Sobrou um resto. Divisão não exata é aquela em que o resto é diferente de 0. Outro exemplo, eu tenho o número 26, vou dividir ele para 5 pessoas, vamos dizer que eu tenho 25 bombons. Vou dividir para 5 pessoas, na divisão vai dar 5 para cada um. 5 vezes 5 dá 25, vai me sobrar de resto um bombom. Quando me sobra o resto diferente de 0, eu tenho uma divisão não exata. Seguindo, temos algumas atividades que eu trouxe para que vocês tentem fazer. Resolva corretamente as divisões. Essa divisão, por exemplo, você tem 2 copos para colocar esses cubos de gelo. São 6 cubos de gelo para 2 copos. Lembrando que nem sempre as divisões são não exatas. Aqui poderemos ter divisões exatas para que você responda. Temos 4 pirulitos para dividir para 2 crianças. 2 cadernos para ser dividido para uma mochila, como ficaria? Represente em partes iguais 12 peixes em cada aquário. Então, você tem 12 dentro desse saquinho para colocar dentro desses 4 aquários. Veja que, como eu falei antes, essas divisões não são divisões que não são exatas. Elas também podem ser exatas. Reparta em partes iguais 25 balões entre 5 crianças. Como procurar divisões não exatas é um pouco mais difícil, deixo essa atividade extra em cargo do seu professor. Vamos lembrar que uma divisão não exata, teremos sempre um resto diferente de 0. É como se você tivesse 9 bombons para dividir para 2 pessoas. 9 para dividir para 2 vai dar 4 para cada um. Só que quando eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar 8. 9 tirando 8 vai me restar 1. Sempre que eu tiver um resto diferente de 0, a minha conta não é exata. Temos uma divisão não exata. Sendo assim, vamos praticar com o nosso professor de turma algumas divisões não exatas. A todos, uma boa aula!